Olá, nós estamos entrando agora ao vivo no Facebook, com a nossa conversa entre amigos. Hoje, para nossa alegria, com a presença, do Oscar Vilhena, da Luciana Temer. Marcelo Figueiredo está com problema de conexão, mas está tentando entrar, daqui a pouco deve estar conosco. Bom dia a todos, obrigado mais uma vez por estar aqui nesse momento. E vou já falar um pouquinho com o Oscar, com a Luciana. Bem-vindos. Luciana, que é uma querida amiga, professora de Direito Constitucional, uma grande jurista. O Oscar também, grande professor de Direito Constitucional, Direitos Humanos, pessoa ligada ao tema dos direitos humanos, articulista da Folha de São Paulo, diretor da Faculdade de Direito da Getúlio Vargas. Bom dia a ambos. Oscar, nessa conversa eu começo por você, já lançando um desafio. A Constituição está preparada para uma situação como essa, de uma pandemia mundial e os efeitos que traz no que diz respeito às liberdades públicas? Bom dia, amigo. Bom dia, Marcos. Bom dia, Luciana. Prazer estar aqui com vocês. É bom, nesse distanciamento, a gente poder se encontrar. Fico muito feliz de estar com vocês. Veja, Marcos, eu não tenho nenhuma dúvida de que a Constituição está mais do que preparada para isso. Tá? A Constituição ela estabelece um pacto exatamente para que nós possamos navegar em mar revolto. Tá? Quando as coisas estão muito calmas, a Constituição é quase desnecessária, porque as pessoas cumprem as suas obrigações, as pessoas agem dentro de um certo padrão de racionalidade. Tá? No Brasil, nós temos tido um teste para a Constituição, a partir do momento que nós entramos numa crise forte, a partir de 2013, a Constituição vem sendo testada e vem demonstrando uma enorme resiliência, o que não significa que eu esteja tranquilo. É evidente que a presença de um presidente absolutamente hostil à Constituição, que não dá um passo sem agredir a democracia, os direitos, os valores constitucionais, isso, evidentemente, acende a luz vermelha. Né? Agora, a pandemia em si, ela é algo que a Constituição tem absoluta condição de, vamos dizer, amortecer do ponto de vista jurídico. E o Congresso tem dado sinais muito claros, quer dizer, ele aprovou o que era fundamental, um orçamento paralelo, específico, para que se possa dar ao estado de calamidade as condições para que ele seja enfrentado. O parlamento, quase que em posição contrária ao presidente, a sua incapacidade de entender a dramaticidade da situação, fez medidas de natureza social que amenizam um pouco, ainda que insuficientemente, a necessidade da permanência em casa, tá? Através de benefícios para aqueles que não têm um emprego e também com algumas regras que favorecem aqueles que têm o seu emprego ou a sua renda reduzida. Né? Então, o Brasil vai se conduzindo apesar de um presidente absolutamente hostil à Constituição. Acho que esse é um sinal de que a Constituição está viva e as instituições que a protegem também têm funcionado muito bem. Luciana, bom dia. Bom dia. Na mesma linha, Luciana, nós temos instrumentos na Constituição, por exemplo, para controlar o fluxo de pessoas. Eu lembro que na Europa isso está acontecendo. A França, por exemplo, já emitiu mais de 300 mil multas. O valor de cada multa, 130 euros, multas pesadas, por pessoas que descumprem a quarentena sem uma justa razão. Nós teríamos instrumentos similares a esse, embora nós ainda não adotemos a restrição como algo obrigatório, a recomendação, mas nós teremos instrumentos para isso? Bom, queria dar bom dia a todos, agradecer o convite aqui para poder participar dessa conversa. A gente fica nesse isolamento, né? Então é bom encontrar o Oscar,
bom encontrar você, Marcos, e poder conversar um pouco. Acho que no momento que é um momento de muita angústia para todos nós, né? Cada um com seus motivos mais próprios, mas eu acho que está todo mundo muito aflito. E, assim como o Oscar, eu concordo que a nossa Constituição, ela sim tem todos os instrumentos para lidar com situações de crise, né? Como bem lembrou o Oscar, desde 2013 ela vem demonstrando essa capacidade, apesar de todas as dificuldades que o Brasil vem enfrentando. Não sei dizer se a Constituição hoje é um instrumento que vai lidar com a crise do corona, porque eu não sei hoje o que lida com a crise do corona, né? Até porque a gente não sabe a dimensão dessa crise no mundo. O que eu acho que a nossa Constituição nos dá e a nossa legislação nos dá é uma segurança para caminhar dentro de uma determinada normalidade que nós ainda estamos. Eu acho que ninguém sabe que caminhos que nós vamos seguir. Dentro de um contexto ainda de controle e normalidade, sim, a Constituição tem instrumentos. O Rio de Janeiro mesmo adotou uma multa administrativa para quem estivesse fora de casa, né? Acho que multas, a gente precisa tomar cuidado, porque quando você fala de medidas restritivas, você tem que pensar que a multa é um instrumento, e só lembrando aqui que o Supremo Tribunal Federal decidiu na ação direta de inconstitucionalidade, agora recentemente, na DIN 6341, medida cautelar, que os estados e municípios têm competência para estabelecer as suas medidas restritivas, mas com a ressalva de que essas medidas também podem ser analisadas pelo Judiciário, não é? E pelo Supremo Tribunal Federal, eventualmente, se forem excessivas. Então, quando a gente fala de medidas restritivas, a gente tem que pensar em que momento nós estamos desta crise, e neste momento que nós estamos, o que é proporcionalmente aceitável que se adote. Então, é possível adotar multas administrativas? Sim. É possível, talvez, definir o que é aglomeração, porque hoje não existe uma definição exatamente do Ministério da Saúde do que é aglomeração, mas à medida que há esta definição legal do que é aglomeração, é possível dispersar com polícia aglomeração? Eu acredito que sim. É possível prender gente, como se anunciou aí que ia se prender e tal? Acho que não, não é? Acho que não é possível, não é? Fere completamente a Constituição. Mas eu acho que a gente, quando pensa na Constituição, acho que ela é um instrumento que nos dá segurança para navegar, não é, nesta crise, enquanto nós temos algum controle. O que me assusta sobremaneira é uma certa esquizofrenia que parece que a gente vive hoje, né? Porque você tem municípios, prefeitos e governadores, defensores dos direitos fundamentais, inclusive, adotando medidas restritivas, que aparentemente, alguns estão dizendo que ferem a liberdade, né? Ferem a liberdade de determinar o isolamento, quando, na verdade, são pessoas que estão aí buscando soluções adequadas, cientificamente comprovadas. E a gente tem a figura de um presidente que quer todo mundo solto e, ao mesmo tempo, vai fazer um protesto aí pelo golpe militar e o AI-5. Então, a gente está numa grande esquizofrenia institucional. E caminhar dentro dessa esquizofrenia é bem difícil, mas é um desafio para todos nós. Eu quero agradecer a participação conosco da Tânia Fregatti, o Fernando Sérgio Barroso, que ia perguntar exatamente, Fernando, qual é o alcance da decisão do ministro Alexandre Moraes, no que tange a autonomia dos municípios para legislar em termos de calamidade. Se dá uma palhinha sobre isso, depois pode voltar. O João Milani, o amigo João Milani Veiga, que é de Araraquara, Lourenço Seco, que é de São Vicente, Tânia Bebedouro, vejo que o estado inteiro está aqui participando, né? O Fábio, que está assistindo pela primeira vez uma live, seja bem-vindo. O César Augusto, aqui cumprimentando, a Elini Almeida de Castro, o César de Santo Amaro, a Joselândia Oliveira, querida amiga, o Zig, que é aqui de São Paulo, enfim, vou depois mencionando aqui as pessoas que estão participando. Oscar, nesse contexto, qual que é o papel do judiciário no que diz respeito a intervir nas políticas definidas pelos governos, seja federal, estadual ou municipal? Nós tivemos, outro dia, um juiz, por exemplo, que determinou por liminar o fechamento de uma rodovia, quando esse fechamento de rodovias não foi definido pelo governo do Estado,
sendo uma rodovia intermunicipal aqui, interna de São Paulo, não era federal. Como é que fica o papel do judiciário no que diz respeito a essa participação, enquanto poder, nas definições de políticas do combate ao coronavírus? Essa é uma excelente pergunta, né? Eu acho que nós temos que pensar no judiciário com duas funções fundamentais, a Luciana já antecipou uma delas, né? A primeira, e essa decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a autoridade que tem municípios e estados, é uma definição, um papel clássico do Supremo, ou seja, quando numa federação há um conflito entre as diversas esferas sobre quem tem competência para quê, cumpre ao Supremo Tribunal Federal definir quais são essas fronteiras. E foi isso que o Supremo Tribunal Federal fez há pouco tempo, né? Isso impede o quê? Impede o atrito, impede a instabilidade, impede a falta de confiança. Essa é a função fundamental que eu acho que o Supremo tem que ter nesse momento, é dizer quem pode fazer o quê. Não é ele que fala. Quem fala é a Constituição, mas como as pessoas não têm, especialmente em momentos de crise, autocontenção, é fundamental que o Supremo faça. A segunda função, que é essa que eu acho que a Ana fez sua experiência, diz respeito ao seguinte: numa situação de crise, você tem, naturalmente, uma ampliação da discricionariedade da autoridade responsável pela crise. Então, a autoridade médica ela vai ter uma discricionariedade maior para estabelecer o gerenciamento dessa crise, o que pode impor medidas de limitação. Não há nenhum problema em relação a isso. Tá? Agora, esta discricionariedade maior que é dada para a autoridade de contenção da crise, ela também vem carregada com a necessidade de que se faça um controle da proporcionalidade dessas medidas. Tá? Se você quer prender alguém, além de ser ilegal, é absolutamente irracional, não faz nenhum sentido você pegar uma pessoa que está saindo para trabalhar porque ela não vê mais condições de ficar em casa. É errado, nós teríamos que estar provendo essa pessoa de condições para ela ficar em casa. Você prende, isso não faz nenhum sentido, do ponto de vista médico, do ponto de vista legal, do ponto de vista econômico. Né? Então, eu acho que são duas funções. A primeira delas, a de conseguir estabilizar as competências, e a segunda dela, a de conter os abusos de autoridade e os abusos do exercício desse poder discricionário na contenção da crise. Não acho que o Poder Judiciário deva se substituir ao poder público na escolha das políticas, mas, eventualmente, uma escolha de política que ponha em risco frontal direitos fundamentais, essa sim pode ser barrada, porque continua sendo competência do Judiciário proteger direitos. Então, se o presidente da República, eventualmente, saca da cartola uma política que não tem nenhum embasamento racional, nenhum embasamento científico, o contrário, há indícios muito claros de que ela leve à violação da vida de milhões de brasileiros, é evidente que o Judiciário pode interferir. Oi, Marcelo. Marcelo agora está entrando, saiu, entrou novo. Acerta daqui a pouquinho. Deu certo, Marcelo? Um problema no computador, eu tive que entrar pelo celular. Deu tudo certo, agora está funcionando, você está aqui conosco, que bom. Seja bem-vindo. E já vou te chamar para conversa, Marcelo. Posso te chamar já para conversa? Pode, estou aqui. Deixa eu te perguntar uma coisa. O Oscar Luciana conversando aqui conosco sobre a Constituição permitir o enfrentamento de uma situação como essa, permitindo que os poderes adotem as medidas necessárias para esse enfrentamento, evidentemente com as limitações que são as próprias limitações constitucionais. Mas eu queria te perguntar o seguinte: em momentos de crise, a própria Constituição assim o determina, é dado uma maior liberdade para o agente público, para a autoridade, no que diz respeito à adoção, por exemplo, de compras sem licitação, né? Imaginando uma urgência nas decisões, e essa urgência se dispensa instrumentos de proteção que, numa vida rotineira, não se dispensaria. Essa dispensa que é feita hoje
muitas compras sem licitação. Como fica essa dispensa em relação à necessidade da transparência, né? Porque, ao mesmo tempo em que é possível, por exemplo, adquirir produtos sem licitação, continua sendo dinheiro público e, portanto, precisa ser feito mediante cautelas, né? Perfeito. Você toca num problema importante. Isso ocorre agora com o coronavírus, já ocorreu por ocasião da Copa do Mundo, quando houve também aquelas dispensas bem discutíveis, né, para fazer estádios de futebol, etc. Enfim, nessas circunstâncias de emergências, ou por calamidade pública, ou por uma necessidade pública, é comum que haja o afrouxamento das regras administrativas para a compra de produtos, bens. O que ocorre nessas circunstâncias é que os órgãos fiscalizadores, Tribunal de Contas da União, dos estados, dos municípios, ficam mais atentos, não é? Ou procuram enviar equipes de fiscalização em loco e também acompanhar, vamos chamar assim, um diálogo mais próximo com o administrador para verificar se exatamente isso não é uma porta para eventuais abusos. Você tem razão, porque, em geral, essas grandes compras ou grandes obras, você tem superfaturamento. Nós acabamos de ver um navio de não sei quantos milhões de máscaras que foi vendido a um determinado país, na última hora houve alguém que pagou um preço maior e foi desfeita a compra, etc. Eu não sei se é verdade ou não, mas o fato é que, nessas situações, o lucro, às vezes, fala mais alto, não é? E o dinheiro é público, de modo que tem que haver a transparência, o rigor na compra pública, a melhor oferta, né? Como diz a lei. Agora, uma outra questão que eu gostaria de acompanhar, bom dia a todos, eu não tinha cumprimentar Luciano, Oscar, enfim, a você, dizer o seguinte, peguei só um finalzinho aí do Oscar, me parece que o maior fundamento para as restrições na liberdade do coronavírus, ainda ontem eu estava vendo, advém do regulamento da OMS. A OMS tem o que ela chama de exatamente regulamento sanitário. O Brasil o Brasil é parte, não é, da Organização Mundial de Saúde há muitos anos e a OMS tem um regulamento muito detalhado nos casos de epidemia, de modo que, uma vez que a OMS decreta a epidemia, entra em vigor aquele regulamento que define o que é quarentena, define o que é necessidade de pesquisa quanto a vacina, medicamentos, etc. Entra todo um código, vamos chamar assim, que os estados ficam vinculados. É evidente que cada estado tem a sua Constituição, o seu modelo, um estado unitário, outro estado federal, e surgem esses problemas como nós estamos ocorrendo. O que pode um prefeito fazer, o que pode um governador fazer, etc. Né? Mas, basicamente, a regra matriz, vamos chamar assim, normativa, dessas situações é o regulamento sanitário, que é como se fosse um tratado internacional. O Brasil aderiu a esse tratado e deve segui-lo à risca. De modo que muitas das dúvidas que estão sendo colocadas, uma leitura no regulamento sanitário espancaria essas dúvidas, porque tem lá todo um regramento analítico de como enfrentar a epidemia, etc. Evidente, sempre com cooperação com o Estado parte, né? Antes do Oscar falar um pouquinho, queria só registrar também a Sônia Hess, a Ana Ribeiro, de Jacareí, querida amiga, a Regina Simões, a Helena Reis, o Silvio Tadeu também conosco, né? Entre tantos outros amigos que estão acompanhando. Oscar, quer fazer comentário? Não, eu acho que o Marcelo aponta aí, quer dizer, existe embora não seja um tratado específico, o Brasil é parte da Organização das Nações Unidas, ele é signatário de uma série de convênios com a OMS e, portanto, há o que a gente chamaria de um soft law, né? de um regramento
que se aplica ao sistema brasileiro, né? ao sistema internacional. Mas o que me parece fundamental, nós estamos discutindo muito direito aqui, eu vou dar um passo fora, né? O enfrentamento de uma crise como essa, ele depende, sobretudo, da confiança que se tenha nas diretrizes que são determinadas pelas autoridades. Não vai ser com prisão, não vai ser com multa, que as pessoas vão ficar em casa. As pessoas vão ficar em casa porque elas acreditam que é melhor ficar em casa. E, evidentemente, elas vão ter meios para ficar em casa. Então, o fundamental é que o governo que cuida das pessoas, ele dê os meios para que aqueles que são mais pobres, que têm mais necessidade, possam ficar em casa. E, segundo, mandem uma mensagem credível de que aquilo é o melhor que se possa fazer. Nesse sentido, é que, de fato, nós temos, como a Luciana falou, né, uma situação caótica, porque você tem um presidente que vai contra a OMS, que vai contra as autoridades sanitárias, que vai contra os esforços que estão sendo feitos por muitos governadores, né, que ridiculariza o vírus, né, e que, portanto, está colocando as pessoas em risco. Este é o problema. O que falta ao Brasil nesse momento é autoridade, do ponto de vista de uma autoridade confiável, né, que nós temos visto cada vez mais se dilapidar. E com agravante, Oscar, de que nós vivemos uma situação absolutamente nova. Nós não temos experiência com algo similar, eu acredito que nunca aconteceu algo similar no Brasil. A Europa ainda passou por um momento de guerra, né, que, de alguma forma, envolveu a sociedade inteira e se algo possa ser comparado à mensagem passada, é uma mensagem de uma luta, de guerra mesmo, né? E de forma que, do outro lado, é novo também para os cientistas. Os cientistas também estão ainda procurando entender um pouco a lógica desse vírus. Hoje mesmo eu vi uma matéria de um artista que perdeu a perna como um reflexo do vírus, porque esse vírus tem um efeito sobre os nervos, né? Daí, por exemplo, porque se perde o paladar, o olfato. Então, são efeitos dos vírus que os próprios cientistas ainda não compreenderam. E nesse ponto também eu queria chamar a atenção, e voltando para a Luciana, nós tivemos uma opção nos últimos anos que hoje se mostra mais errada ainda. Hoje, quando nós precisamos disso, ela se demonstra ter sido uma aposta errada. Nós paramos de investir na ciência e na educação, né? Nós hoje estamos sofrendo efeitos da falta de investimento na ciência e na educação, que são eixos da Constituição, né? Nós temos toda uma sistemática constitucional para assegurar a educação, a pesquisa, como instrumentos da sociedade, do Estado, para a diminuição, inclusive, das desigualdades que hoje se tornam ainda mais claras e preocupantes. Luciana? Muito bem, então vamos lá. Eu acho que eu vou, na linha um pouco do Oscar, cumprimentar o Marcelo, que chegou aqui agora, e eu vou fugir um pouco do direito para dizer o seguinte: a gente tem que falar de direito, mas a gente tem que falar de uma crise institucional muito grave, e que tem relação com o direito, obviamente, tem a ver com a Constituição, que a gente está enfrentando uma questão que a gente tem muito pouco controle, que é a questão do coronavírus, que o mundo inteiro está enfrentando, e a gente está enfrentando uma crise interna com um presidente que desrespeita a Constituição sistematicamente, e uma inércia da parte, né, ou eu diria que uma timidez muito grande de resposta a essas violações. Então, acho que tem uma coisa que está fora do nosso controle, que é o corona. A gente vai administrando como é possível, as pessoas estão estudando, estão pesquisando, enfim. Mas tem uma coisa que está mais dentro do nosso controle, que a gente está perdendo o controle, porque as nossas respostas às violações têm sido de uma timidez incrível. Então, eu acho que a gente precisa acordar um pouco para isso, né? E apesar deste momento ser um momento difícil, não pode ser um momento de inércia a ponto de nós nos calarmos frente a violações graves. Você trouxe uma questão que é importante, que é a questão da educação e ciência, que obviamente este governo não tem interesse nenhum em promover, porque não acredita nisso, não é?
Mas a educação é um problema sistêmico também. A gente não pode acusar este governo do problema de educação e investimento em educação, porque no Brasil a educação é um problema que vem tentando se resolver há muitos anos. Acho que teve ações muito positivas em governos anteriores, mas é um problema. E aí eu vou puxar a sardinha aqui um pouco para uma questão que é a que eu estou lidando diretamente hoje, que é a questão da violência sexual contra crianças e adolescentes, né? Eu presido um instituto, que é o Instituto Liberta, que cuida de exploração sexual de crianças e adolescentes. E uma das coisas que nos preocupa e que tem a ver diretamente com a relação de desigualdade social e de não educação, lato sensu, né? Educação cidadã, educação de direitos humanos, é o grande risco de aumento da violência sexual contra crianças e adolescentes neste momento de confinamento, à medida em que essas crianças não vão para a escola, não tem mais convívio social e não tem a quem pedir socorro. Estou puxando o assunto para cá, porque eu acho que é um momento, oportunidade da gente falar disso, e eu tenho falado disso a toda hora, porque a gente tem visto muito, inclusive notícias sobre violência contra a mulher, que tem crescido. Infelizmente, não é um fenômeno do Brasil, é um fenômeno mundial, não é? Em países latinos mais fortemente, porque são países mais machistas e que tem a ver com uma relação de cultura e educação. Então, a gente está vendo isso acontecer e a gente precisa também botar um olhar, porque tem coisa que a gente não pode resolver agora, mas tem coisa que não pode esperar para ser dita. Vale a pena o impeachment do presidente agora? Não sei, não é? Porque a gente está num momento muito caótico, mas não dá para não falar disso. Dá para resolver o problema da violência sexual contra crianças e adolescentes no Brasil? Não dá, porque também é uma questão endêmica, mas não dá para não falar disso e não buscar caminhos e soluções, nem que seja para a gente projetar isso, não é? Quer dizer, agora eu estou imobilizada, não tenho muito o que fazer, mas deixa eu botar isso aqui para entender a importância que essas coisas têm e impedir, ou pelo menos sair dessa crise de forma mais fortalecida, não é? No Timor-Leste, por exemplo, teve o problema do ebola, e o resultado disso foi um índice enorme de meninas estupradas, gravidez na adolescência, casamentos precoces, a volta do casamento precoce com a venda das meninas em razão da situação de vulnerabilidade econômica. Isso é uma situação que o Brasil pode passar tranquilamente, é o nosso quadro, é o mesmo quadro. Né? Então, só chamar atenção para essas violações possíveis todas que decorrem indiretamente dessa situação de corona. Me parece que são duas questões que desembocam no momento atual, que é o momento aflitivo. Uma questão conjuntural. Nós estamos com um presidente que, de fato, não valoriza a ciência, que tem saído à rua quando todo mundo pede, o mundo inteiro pede isolamento, tem estimulado manifestações como quando todas as lideranças do mundo têm se preocupado com o isolamento, e aquelas que, em algum momento, de alguma forma, minimizaram o isolamento, pagam um preço caro por isso, e o exemplo maior é do prefeito de Milão, né? Eu tenho uma amiga de Milão, uma amiga da família, que eu falo todo dia com ela, e passaram por momentos dantescos lá, né? De corpos terem que ficar em casa porque o serviço público implodiu e não tinha ninguém para ir na casa pegar os corpos de pessoas infectadas dias, esperando para alguma autoridade passar e pegar o corpo. Essa é uma questão relevantíssima, mas me parece também uma questão estrutural do país, que desemboca também para agora. Eu cito o exemplo do caso dos testes. É absurdo o Brasil não poder produzir testes. E não produz porque não tem insumo, e não tem insumo porque não investiu em ciência. Então, nós temos um problema conjuntural que é relevante, tem que ser dito, é um problema político. Há um desencontro entre as nossas autoridades. Seria um momento de alguma forma, o governo federal ser um instrumento de coordenação dos esforços, né? Os prefeitos, os governadores, dentro do âmbito das suas competências, adotando as medidas, mas imagine a distribuição, por exemplo, de máscaras, equipamentos, a competição interna, porque cada prefeito quer comprar, evidentemente, atender a sua população, não tem máscara para todo mundo ou equipamento, ventilador pulmonar, né? É um problema sério e precisa ser realmente destacado. Mas quando eu falei da ciência, eu não falei da ciência no sentido filosófico, eu falei da ciência no sentido prático. Nós não temos respiradores, ventiladores pulmonares, e nós temos uma das maiores empresas do mundo no Brasil, que não foi chamada pelo governo para produzir, né? A empresa que podia ter sido
de alguma forma, incentivada, né, através de financiamento para aumentar a sua capacidade de produção. Nós temos iniciativas como da USP. A USP está desenvolvendo um aparelho, um ventilador pulmonar, que custa 1/10 do preço e que consegue produzir um ventilador pulmonar a cada 2 horas. Cadê o investimento público na USP, federal, inclusive, porque é um problema nacional, não é um problema de São Paulo, para que a USP possa produzir esse equipamento, e não é um equipamento de ponta, mas é um equipamento que, no momento de emergência, ele pode dar conta de casos maiores. Essa minha preocupação, que é uma preocupação conjuntural, e nós podemos até discutir se o conjuntural também não é estrutural, porque o presidente está aí, ele foi eleito, por que o presidente, que sempre anunciou o que ele faz hoje, não é uma surpresa. Tem entrevistas dele de 20, 30 anos atrás, em que ele falava do AI-5, que ele falava que tinha que fechar o Congresso, que tinha que matar 30 mil para resolver o problema do Brasil, de 20, 30 anos. Mas ele foi eleito. E por que foi eleito uma pessoa com esse perfil? Então, há uma discussão conjuntural que é relevante, que precisa ser dita, mas me parece também que nós, não quero fugir do assunto, mas me parece também que nós temos um problema estrutural que acaba fragilizando. E nesse problema estrutural, Oscar, e aliás, Luciano também, que tem uma vida prestada nesse sentido, é um descompromisso da nossa sociedade com a questão da inclusão social. Um dos preços altíssimos que nós estamos pagando hoje é uma parcela da população que ficou excluída, né? Que nós não tivemos a capacidade de colocar isso como um ponto primordial, fundamental enquanto sociedade, que é resgatar, recuperar, incluir uma parcela importante. Nós temos Paraisópolis, mais de 100 mil pessoas em Paraisópolis, né? E que agora sofrem essa impossibilidade do isolamento, porque não tem condição de ficar em casa, porque precisa trabalhar, e no isolamento de uma casa que fica num quarto, num cômodo de 10 pessoas juntos. Então, essa visão também, enquanto sociedade, nós erramos enquanto sociedade no que diz respeito às nossas prioridades, né? E o resultado nós vemos hoje aí. Foi nesse sentido que eu falei da ciência, Luciano. Não, eu entendi, que eu quis puxar a sardinha para o meu lado. Não, e é também importante essa questão do impacto em casa. Imagina, né? Você já tinha 15 milhões de empregados. Eu não sei quanto é esse número. Deve ter dobrado de empregados. Esse número de empregados, a pessoa, o marido que não está trabalhando, a esposa que não está trabalhando, o filho que não está indo para a escola, num local sem estrutura, né? E ainda agravado pelo estresse financeiro e pelo estresse do medo da pandemia. Coloca isso tudo, que resulta, né, Luciana? O Marcos, eu acho o seguinte, Marcos, vocês tocaram num ponto muito importante, mas é preciso lembrar o seguinte: em tempos de crise, vamos chamar, nós estamos vivendo uma pandemia, portanto, uma calamidade pública, chamemos de qualquer coisa assim, ou seja, é uma excepcionalidade, é um período caótico, etc. Muito bem. Isso é um fato. O outro fato é o seguinte: nós só temos agravado os nossos problemas nacionais com a crise. Esses problemas todos já existiam, evidentemente. Quer dizer, é claro que, em função da pandemia, nós estamos isolados, os menos favorecidos não têm um teto, portanto, a situação dos menores de rua, todo mundo nessa situação, é muito mais dramático. E aí ressalta a obrigação do poder público em fazer o que tem que fazer e não é feito. Agora, nós temos que pensar o seguinte: se formos voltar para trás, nós vamos ver que o problema, a semente do mal aí, é o problema da democracia. Nós temos um déficit de democracia. A representatividade política no mundo, não só no Brasil, vem sofrendo. A democracia representativa ela vem perdendo força naquele modelo que nós conhecemos. Então, a tal ponto que a Ordem dos Advogados precisa ir ao Supremo, para o Supremo dizer o que o prefeito pode fazer, o que o governador tem que fazer. Quer dizer, o fim do mundo. A ordem tem que ir à Suprema Corte, isso não existe em país nenhum do mundo, para dizer o que o presidente pode fazer ou não pode fazer. Quer dizer, bastaria ele ler a Constituição ou perguntar para algum assessor dele, que deve ter algum que já leu a Constituição, né?
suponho. Mas, então, esse é o problema. Quer dizer, nós vivemos uma crise de democracia, de legitimidade política, de tudo isso, né? E só para completar, eu estava até resgatando aqui para não falar bobagem, mas o ministro discursou, no discurso do novo ministro, ele falou que era uma bobagem investir tanto em respiradores, né? Porque, afinal de contas, o que ia fazer com os respiradores depois? Então, isso dá um tom também de qual é a nossa compreensão desta crise e o valor da vida das pessoas, né? Lamentável. Queria que você falasse um pouquinho mais. Nós estamos a Noemi aqui. Econométrico, embora não... O Otto, o Hudson, a Torpel, o Silas. Espera aí, estou dando confusão aqui. Tá. A Rosa de Santo André, a Sônia Hess, Zuquiá, a Miriam Garcia também de Santo André, a Lu Rancura, de Bragança Paulista, Rafael Pacheco, de França, Lyon, Rafael, a Gisele, querida Gisele de Jundiaí, Maria Cláudia Donato, aqui de São Paulo, amiga de muitos anos, Beatriz, de Orlar. Oscar, desculpa, só quis fazer a menção às pessoas que estão nos acompanhando. Não, por favor. Não, eu só ia acrescentar que eu acabo de ler um estudo econométrico e, de fato, quer dizer, há uma relação direta entre o número de pessoas que adoecem e sobrevivem, que morrem, em relação à existência ou não dos respiradores. Os respiradores são absolutamente essenciais para distinguir entre quem vai morrer e quem vai sobreviver, né? E aí vem um ministro que já tinha tido uma fala infeliz de pouco tempo atrás, quando ele fala que quando tiver que investir num velho, numa criança, é melhor investir num adolescente, porque afinal vai gastar a mesma coisa para salvar a vida de um velho. Um negócio de uma atrocidade do ponto de vista moral, agora com esta frase de que por que eu vou investir nos respiradores se depois eu não terei o que fazer com eles, né? É de uma boçalidade isso, que surpreende. Surpreende. O Marcelo tem toda razão quando diz o problema de uma crise é que ele agrava as nossas deficiências estruturais, né? O tema que a Luciana está trazendo, que eu acho que é da maior relevância, porque isso vitimiza ainda mais. Quer dizer, você tem a criança que, numa circunstância normal, ela, sendo vítima, ela tem uma chance de recorrer ao professor, de recorrer às pessoas que não estão no universo familiar, porque a família é que a faz vítima. Numa circunstância como essa, isso desaparece. Então, isso, em alguma medida, que essa catástrofe que nós estamos passando, essa dupla crise, que é no Brasil a crise política sobre a crise sanitária, pelo menos elas nos ensinem algumas coisas sobre como e o que nós devemos fazer em relação à nossa sociedade, na medida em que sejamos capazes de superar a crise humanitária. Perfeito. Você acha que a sociedade... é evidente que a pergunta que é meio especulativa e com grau filosófico extremamente acentuado, mas nós estamos vendo dois movimentos que são absolutamente antagônicos, né? Um movimento é a solidariedade, muita gente se preocupando, pessoas físicas, pessoas jurídicas. O Itaú fez uma doação de 1 bilhão, né, uma doação inédita. As pessoas físicas, muitas delas indo para as ruas, servir comida à população em condições de rua, sem teto. Mas, ao mesmo tempo, nós temos visto também um uso cada vez maior de tecnologia. Nós estamos falando sobre isso, né, Luciana, para dar aula, por exemplo. Portanto, algo que leva a um distanciamento social maior, né? E esse distanciamento pode gerar uma perda do senso de viver em comunidade, porque se as pessoas vivem em casa, podem perder esse senso, e levar com isso a perda do senso de solidariedade também. Que mundo deve ser construído e será construído depois, né? Esse é um ponto importante também. Que caminho nós vamos percorrer, né? Vamos adotar a partir dessa crise? Essa dúvida eu tenho muito presente. Está lançado para qualquer um deles. Luciana, estamos esperando você dizer que mundo nós vamos chegar daqui. Então, eu vou dizer uma coisa que me preocupa nessa temática da tecnologia. Realmente, eu não tenho a menor ideia de que mundo vai ver. E vou dizer mais: se alguém disser que sabe,
pode internar, porque eu acho que não dá para saber mesmo, né? Tem gente muito esperançosa dizendo vamos para um mundo melhor, nova era. Tem dia que eu acordo nova era, tem dia que eu acordo Mad Max, né? Que eu olho e falo, ixi, vai ser um caos e vai... Então, acho que a gente não sabe direito. Mas tem uma questão, se tudo seguir pela normalidade, que me preocupa, que eu estava lendo outro dia a respeito, é sobre a questão da privacidade e intimidade das pessoas nesta nova era. Você veja que tem governos usando já aplicativos para rastrear as pessoas, e as pessoas que entraram em contato com aquelas pessoas de uma forma muito importante e útil nesse momento de coronavírus, que é alertar todas as pessoas que tiveram contato com aquela pessoa durante um período de tempo porque aquela pessoa deu positivo para coronavírus. Parece maravilhoso, né? E é maravilhoso neste momento. Agora, estas medidas que são aceitáveis de invasão de privacidade, de rastreamento, num momento de crise, deixam de ser, me parece, quando você sai do momento de crise. Mas como é que você retrocede desse controle absurdo de grande irmão que cada vez é mais forte pelos estados e empresas, né? A gente tem aprovado a Lei Geral de Proteção de Dados, que foi aprovada em 2018, vai entrar em vigor agora, em agosto de 2020, que vai trazer alguma tentativa de segurança, né, para as pessoas a respeito de privacidade dos dados, mas isso é uma questão que tem me preocupado também. Neste novo mundo aí que a gente vai viver, que é muito tecnológico, sem dúvida nenhuma, porque acho que tem tanta tecnologia que todos nós incorporamos e que ninguém vai voltar para trás com isso, o quanto que essa tecnologia também é algo que vai ser invasivo. Eu brinquei com o Oscar agora, né, que a gente está tentando desenhar uma conversa também, e eu falei, eu ia te escrever ontem à noite, mas aí eu vi que domingo à noite é muito invasivo, porque a gente vai perdendo um pouco essa noção de sábado, domingo, né, feriado tem reunião marcada, amanhã um monte de reunião marcada, é feriado. Então, isso é uma questão que eu acho que me preocupa. Intimidade, privacidade e espaços de separação, né, de vida privada e todo o resto. Também concordo com ela. Acho que ninguém sabe, né, o day after, o que vai acontecer depois do corona, aí, enfim. Eu não sei, eu tenho a impressão que me dá a impressão de que, do ponto de vista de políticas do Estado, essa crise mostra ainda a importância do Estado Nacional, né? Nós hoje falamos muito em Estado transnacional, em organizações internacionais, tudo isso, mas na hora do vamos ver, de resolver o problema, quem é que está resolvendo, né? Tem que ser o Estado, né? Então, me parece que tem que haver uma reflexão aí sobre o papel do Estado, exatamente na solidariedade social, etc. Você veja, todos os estados, do mais capitalista ao menos capitalista, tomaram atitudes imediatas, não só de auxílio financeiro para as pessoas, mas até o Trump, né? Quem diria, né? Deu $1.000, parece, para as pessoas que estão desempregadas mensais por 3, 4 meses. Quer dizer, essa coisa da urgência, né? Você não pode deixar as pessoas sem saúde, sem condição de alimentação, etc. Então, eu acho que essa discussão sobre as políticas públicas de subsistência necessárias à pessoa viver, elas têm que ser rediscutidas. Quer dizer, nós temos que começar a rediscutir qual é o papel do Estado, né? É uma discussão antiga, fundamental, mas que hoje ela volta, né? Nós tivemos a onda neoliberal e, enfim, e agora? Qual é o mundo que vem por aí? Não sabemos, né? Mas certamente alguma coisa de concreto vai deixar na história essa crise, né? Oscar, deixa eu acrescentar, queria te ouvir, mas deixa eu acrescentar mais um detalhe, que é o movimento que teve nos países da Comunidade Europeia no sentido de proteger os seus cidadãos, né? Sem ter a preocupação com a base solidária da própria comunidade. Então, você teve a França, por exemplo, proibindo exportação de equipamentos de proteção para a Espanha e para a Itália, porque precisava dos equipamentos internamente. Você teve mesmo aqui no Mercosul, a primeira providência da Argentina
fechando o seu país, depois o Brasil próprio fechou o seu país, e o Brasil também proibindo a exportação de ventiladores pulmonares, porque vai precisar aqui, não pode exportar, porque nós vamos precisar. Esse movimento das nações em proteger os seus cidadãos também não representa um pouco um retrocesso numa visão comunitária, onde os países, em princípio, seria esse espírito da comunidade europeia, né? Cada um ajudar o outro naquilo que tem de melhor e naquilo que o outro tem de mais ausente? Eu também não gosto de fazer projeções, especialmente sobre o futuro, né? Porque normalmente a gente erra feio. Mas eu acho, um pouco a Luciana falou, essa questão do modo como nós acordamos, e nós vamos variando as nossas percepções do mundo ao longo desses dias de isolamento, né? Mas, quando eu penso um pouco mais a sério, eu acho que, primeiro, a natureza humana não muda. Tá? Quer dizer, nós continuamos, aqueles que são solidários continuarão solidários, aqueles que são egoístas continuarão egoístas. Eu acho que num tempo de crise como essa, nós temos visto a exacerbação dessas duas características, né? Você tem os oportunistas, e nós temos visto isso, inclusive no campo da política, né? Onde as pessoas estão aproveitando a oportunidade para aumentar o seu poder, para derrubar o seu inimigo, e tão pouco se importando realmente de enfrentar a crise, né? E, por outro lado, tem pessoas abnegadas. Eu acho que a comunidade dos médicos, dos doadores, dos assistentes sociais, pessoas que colocam em risco as suas próprias vidas, a vida das suas famílias, para atender o outro, né? Então, isso vai passar da crise, continuaremos assim, com gente que só pensa em si e gente que pensa nos outros. E muita gente que pensa em si e nos outros e vai calibrando civilizadamente essa equação, né? Então, esse é o meu primeiro ponto. O segundo ponto, eu acho que o Marcelo tem razão, isso se relaciona com a sua colocação, né? De que, de fato, os Estados nacionais eles foram perdendo muito a sua capacidade de regular a conduta, a economia, a vida das pessoas dentro das suas bases territoriais, né? E isso foi transferido, seja para o sistema financeiro internacional, seja, inclusive, pelo sistema de potências militares internacionais. E essa crise vai fazer com que muitos se repensem, né? As longas cadeias de produção, pelo qual você é incapaz de fazer um produto que você tem necessidade, porque ela se perde na economia internacional. Então, tudo isso muda, né? Muda também, eu acho que aí a única coisa que eu acho que eu tentaria acrescentar, um velho professor meu, há muitos anos, nos Estados Unidos, ele escreveu esses dias isso, eu achei muito, muito positivo. Ele disse assim: nós nos preparamos, por exemplo, o exército americano tem milhões de tanques parados no deserto esperando uma guerra que nunca virá, né? Por que nós não podemos ter respiradores, né? Então, eu acho que uma das coisas que talvez as economias contemporâneas se deem em conta é que os riscos, as grandes ameaças hoje, virão menos desse tipo de guerra tradicional para o qual tanto orçamento é alocado e, eventualmente, muito mais para outras ameaças, sejam as ameaças cibernéticas, de guerras, de conflitos cibernéticos, mas, sobretudo, sobre as ameaças que virão do clima, né, que estão na nossa porta, as catástrofes climáticas que nós vamos viver, ou essas, como já estava previsto. Quer dizer, se você viu lá o Bill Gates e o Obama, nenhum deles é epidemiologista, alguém contou isso para eles, e os dois já estavam dizendo isso há 5, 6 anos, né? Então, de fato, eu acho que nós temos que, talvez haja alguma capacidade nos regimes democráticos, né? Friso isso, nos regimes democráticos, de projetar um pouco mais de segurança social, que não decorre da segurança no sentido beligerante, mas no sentido das catástrofes ambientais, das catástrofes sanitárias. Vou registrar também a presença do Ricardo Dutra, da Silmara Helena, da professora Elaine Hess, a Nessi Costa, de São Paulo, Levini. Bom dia, querido Marcos. Eu estou no perfil da minha filha, está no perfil
é o tal de Jorge Marques, de Itaquera, da filha, depois eu falei o nome da filha, o Eliamara Silva, também de Itaquera, o Diogo Silva, o Luciano Caparrós, querido amigo, Sandra Petian, Cida Prado. Luciana, o Marcelo mencionou a crise na democracia, na representatividade, né, dos nossos representantes. Né? Essa crise também é um lado perverso nesse momento, porque, como disse Oscar, há um problema da legitimidade, né? De confiança. Quando a autoridade diz fica em casa porque é necessário, não é só a ordem de ficar em casa, há uma questão de legitimidade e da confiança de que aquilo é necessário, portanto, esse sacrifício eu vou fazer porque eu confio naquela autoridade, sabendo que esse sacrifício é necessário para ultrapassar o momento. Essa crise da representatividade na nossa democracia também não é algo no Brasil, parece estar no mundo inteiro, e no mundo por causa das redes sociais também, né? Como enfrentar essa questão? Saiu o som. Peraí. O som. Eu tinha posto um aqui para não atrapalhar. Mas eu acho que essa é a pergunta do milhão, né? Como enfrentar essa crise de representatividade que não é só nossa mesmo, é no mundo. Eu não sei, mas eu acho que a gente tem que começar a discutir isso com mais seriedade. Quando a gente pensa que o nosso governador foi eleito primeiro, né, foi eleito, na verdade, com uma margem de abstenção das últimas eleições todas, gigante, quando a gente olha a abstenção nas eleições, tem um recado muito claro que está sendo dado, que é eu não acredito nesse modelo. E acho que em especial pela juventude. Então, quando você tem um eleitorado que está dizendo claramente para você, eu não acredito nisso, né, neste ato aqui de escolher alguém, isso está nos dizendo que a gente tem que repensar algumas questões. Eu vou falar aqui coisas que eu tenho pensado, né? Por exemplo, o fato da internet e da interatividade muito imediata, acho que faz as pessoas quererem decidir imediatamente. É como se a internet fosse uma grande praça pública, não é? Onde a democracia pudesse se dar diretamente. O que também não é assim, né? Não é desta forma, não me parece uma coisa simples. Mas acho que as pessoas têm um pouco essa sensação de que elas podem e devem decidir diretamente, que não faz mais sentido essa representatividade. Depois acho que tem uma crise no sistema democrático, até de representação de poderes, porque a gente que é professor, que dá aula no direito, quantas vezes na PUC eu escutei aluno falando o legislativo não presta, o legislativo é base da democracia, né? Não é o legislativo que não presta. Se a gente tem um problema dos representantes, tem que pensar qual é o nosso papel nessa eleição de representantes, e aí entra a questão da educação, enfim, e tudo isso. Então, eu acho que a gente tem que olhar e começar a discutir muito seriamente essa crise de representatividade para buscar caminhos, porque que este modelo que nós temos não está numa crise violenta, isto é indiscutível. E eu queria só pegar um gancho, não deixar de fazer um comentário sobre o que o Oscar falou, da história de como é que a gente faz, né, para se preparar para uma ameaça futura. E aí eu acho que tem a ver com crise de representatividade, pensar o que é um mandato eletivo, que é a gente abrir mão de políticas de governo para políticas de Estado. Quando um sujeito tem 4 anos ou 8 anos, no máximo, para governar, ele não está pensando numa crise que pode vir daqui a 10, 15 anos, porque isso não importa para ele. Então, ele vai tratar de questões que são imediatistas. Se a gente sair dessa lógica imediatista, isso pressupõe uma mudança de mentalidade dos governantes, né? E talvez isso tenha a ver com a questão da representatividade. Se a gente pensar, aí a gente vai conseguir construir soluções para coisas que podem vir daqui a 20, 30 anos. Mas, por enquanto, o governador quer saber de asfaltar ali a estrada porque os carros vão passar, né? Então, acho que é um pouco isso. Registrar aqui a presença da Fernanda, aquele Fernando Verdamini, de Mogi Guaçu, a Lu Rancura, a Berta Garcês, que é de Monteiro, na Paraíba, estamos acompanhando, Constantino, querido amigo Salvatore, Luz Leite, que é outro queridíssimo amigo do interior de São Paulo, de Hortolândia,
Enfim, muita gente era de Itaquera, muita gente nos acompanhando. Paulo Coutinho, o amigo que foi presidente da OAB, como presidente aqui em São Paulo. Enfim, muita gente aqui nos acompanhando. Nós estamos chegando no final, nós falamos de 1 hora de live, né? E eu queria uma manifestação final de cada um, começando pelo Marcelo, pode ser? Claro. Bom, em situações como essa, eu creio que a melhor coisa que a gente tem que fazer é refletir, né? E propor soluções. Uma coisa que eu ouço falar desde que eu era bebezinho é que nós precisamos de uma reforma política. E isso já virou um lugar comum até. Né? Mas eu acho que a sociedade devia aproveitar esses momentos de crise para refletir um pouco sobre o modelo político e propor medidas mais concretas que possam aperfeiçoar a democracia representativa. Né? Eu não tenho uma solução, enfim, o que eu vou dizer é o conhecimento convencional, mas nós sabemos que é possível aperfeiçoar a democracia com instrumentos de democracia direta, de referendos, plebiscitos, consultas populares, mas de uma forma responsável. A Luciana tem razão. Quer dizer, nós temos essa ideia de que a internet resolve tudo, as pessoas mandam uma mensagem, querem uma resposta imediata, etc. Acabar com esse mito da imediatidade, né? A informática ela traz muita facilidade, né? A tecnologia. E a política precisa de reflexão, precisa de planejamento, de coordenação. De modo que uma possível lição que qualquer crise pode deixar é como melhorar as instituições. E eu acho que nós devemos tentar aperfeiçoar o regime político brasileiro, o sistema eleitoral, enfim, o período de mandato, os mecanismos entre os poderes, de check and balances, etc. Eu acho. Oscar? Oi, Marcos. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com você batendo papo, de encontrar meu querido professor. Ele nega isso para não se sentir mais velho. Marcelo Figueiredo foi meu professor. A Lu foi minha caloura também. Podia ter sido calor, mas não foi. É um prazer enorme estar aqui com vocês nesse dia. Olha, eu como concordo com tudo que eles falaram, eu acho que, nesse momento, eu só queria acrescentar uma coisa. De que maneira nós podemos contribuir para aqueles que têm que ficar em casa possam passar esse período de uma maneira adequada, minimamente digna. Né? Então, tem um lado que é realmente pressionar o poder público para que ele possa oferecer essas condições. Isso vai aumentar a dívida pública? Vai. Mas esse é um problema que a gente resolve depois. Nós temos que jogar esse problema para frente. O problema atual é pedir para as pessoas ficarem em casa e dar meios para que elas fiquem em casa. E dar condições para isso que a Luciana está chamando a atenção, para que alguns problemas que se agravam durante essa quarentena têm que ser cuidados. Nós temos que cuidar das crianças que estão em casa de alguma maneira. Nós temos que colocar nossa cabeça para funcionar para atender isso. Eu acho que, se nós conseguirmos superar isso, reduzindo o sofrimento das pessoas, nós já vamos estar nos qualificando para outra empreitada, que é pensar os problemas estruturais. Então, vamos ficar em casa, trabalhando incrivelmente para que outras pessoas que, eventualmente, com o conforto que a gente tem, possam ter uma vida minimamente digna durante esse período. Eu já passo a palavra para a Luciana, mas eu essa semana vi o anúncio de um filme no Netflix, né? Em casa, né? Sérgio, né? Nosso brasileiro, né? E nós estivemos juntos no evento dos 70 anos da Educação Universal do Mundo, fazendo uma homenagem a ele. E eu digo isso para resgatar um pouco essa figura importante de um brasileiro que dedicou a sua vida à questão dos direitos humanos, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, e que morreu defendendo os direitos humanos. Né? E é um exemplo para todos nós, no momento que, às vezes, nos faltam exemplos, que lembremos
de pessoas como ele, que dedicaram a sua vida à construção de uma coisa positiva. Né? Luciana, obrigado pela presença. Eu que agradeço a oportunidade de poder ter um espaço de reflexão importante com pessoas tão competentes assim. É sempre bom ouvir. Às vezes a gente fica pensando sozinho, né? É muito bom quando a gente encontra eco ou encontra, enfim, alguma reflexão em cima do que a gente está pensando sozinho. Queria pegar a fala do Oscar para dizer o seguinte: a gente não vai resolver os problemas do Brasil na coronavírus nessa fase, mas acho que tem algumas coisas que a gente tem que olhar, que são situações que foram agravadas em razão desta situação. E talvez a gente tenha que focar nas situações que foram agravadas em razão dessa situação, né? E acho que a preocupação tem que ser essa. Como disse os caras, vamos ficar em casa, vamos trabalhar e vamos aproveitar que o Marcelo falou também, vamos trabalhar e vamos refletir, pensar em caminhos novos, especialmente para a nossa democracia, que de democracia a gente não pode abrir mão, é a única coisa que a gente sabe. O resto a gente tem que construir a partir daí. Só posso fazer uma propaganda rapidinha? Dia 18 de maio a gente vai lançar, o Instituto vai lançar um documentário, Um Crime Entre Nós, muito competente, feito em parceria com o Instituto Alana e com a produtora Maria Farinha, sobre a exploração sexual de crianças e adolescentes no Brasil. Eu vou lançar isso num seminário virtual com a Folha de São Paulo. Então, só para vocês ficarem ligados, é algo que vale a pena ser assistido. Que dia vai ser o lançamento? 18 de maio. 18 de maio. Mas depois eu discuto para você anunciar pertinho. Legal. Gente, obrigado a todos. Obrigado, Oscar, Marcelo, Luciana. Nós temos feito essas conversas segundas, quartas e sextas, sempre às 10 horas. Quarta-feira vai ser sobre processo, sobre o judiciário, o momento que vive o judiciário, a contribuição que ele pode dar no enfrentamento e o trabalho dos advogados no contexto da justiça, fundamental. E obrigado àqueles que puderam participar com a gente. Muita gente fez manifestações, consultas, perguntas. Estou vendo aqui o Pitou, o Sampaio Gouveia, querido amigo. Enfim, muita gente manifestando. Agradecer a presença de todos. Quarta-feira estaremos juntos outra vez. Um abraço a todos.